Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Estamos de volta para falar novamente da nossa abordagem humanística da administração. Lembrando que a abordagem humanística ela veio no intuito de humanizar mais as relações de trabalho, ou seja, compreender o indivíduo enquanto ser humano dentro do ambiente de trabalho, quais são os laços afetivos, emocionais, sociais, psicológicos, tentando compreender mais o indivíduo não enquanto máquina, igual nós vimos na nossa abordagem clássica da administração, onde estudamos a escola humanística e a escola clássica da administração, mas sim compreender esse indivíduo enquanto pessoa dentro do ambiente de trabalho. Então, continuando aí a nossa parte 3 da teoria humanística ou da abordagem humanística da administração. E aí nós vamos falar sobre o conceito de liderança, lembrando essa principal diferença de liderança, tá, pessoal? Onde nós falamos da diferença entre o líder e o chefe. Lembrando, a liderança ela é aceita pelos indivíduos do grupo, ou seja, aceita pelos membros da organização. Já a chefia não, ela é diferente, a chefia ela é imposta aos demais empregados. Ou seja, a chefia geralmente ela é imposta dentro do organograma da organização. E a liderança geralmente ela é uma coisa aceita, ou seja, os próprios funcionários elegem o seu líder, mesmo que esse líder não seja um chefe, ok? Então vamos lá, algumas teorias foram estudadas dentro da abordagem humanística no intuito de compreender um pouco mais como funciona essa relação aí entre os líderes e os seus liderados. A primeira é a teoria dos traços da liderança. Pessoal, com essa teoria tentou-se compreender o líder enquanto um líder nato, ou seja, ele já nasce líder e ele tem alguns traços que são normais de qualquer líder. Digamos, uma fala impositiva, uma vestimenta adequada, o jeito de se portar, talvez o tamanho da pessoa, determinada entonação de voz. Será que essa é uma teoria válida, pessoal? Lembrando aí, o líder, só talvez por inspirar alguma confiança, a sua entonação de voz, o seu porte físico, a sua vestimenta, será que só isso basta para ser um líder? Obviamente que não, né? Então essa foi uma teoria aí no intuito de compreender quem seria o líder da organização. E aí, a teoria dos traços da personalidade sofreu algumas críticas, né? Será que todos os traços são igualmente importantes, né? Mesmo se aquele líder tiver uma entonação legal para determinada situação, será que em outra situação ele precisa de usar uma voz tão impositiva, né? E aí uma lógica surgiu nessa primeira teoria aqui, ó. Será que existe a liderança em qualquer grupo social? Será que ela tem que ser a mesma para qualquer grupo de indivíduos? Obviamente que não, né? Seria inviável aqui, ó, nós imaginarmos o líder o tempo todo em todas as situações, né? É muito inviável se imaginar isso. Mas continuando aí. O outro foi sobre o estilo da liderança, nossa segunda teoria. E dentre a teoria dos estilos da liderança, nós temos 3, que é a liderança autocrática, liberal laissez-faire e a liderança democrática. Mas vamos voltar e acompanhe comigo aí. A primeira, a liderança autocrática, ela fala daquele líder impositivo, ou seja, um líder que ele não está preocupado em ouvir a opinião dos seus liderados, ou seja, da sua equipe de trabalho. Ele está preocupado apenas em passar o seu conhecimento, a sua imposição e a sua decisão final, não adotando nenhuma opinião ou não ouvindo como talvez aqueles liderados ou aquela equipe tratariam, né, determinada forma ou tomariam determinadas decisões para o problema vigente. No caso, esse líder ele se mostra como um dominador. Olha aqui, ele impõe as suas ordens ao grupo, não
tendo nenhuma ou qualquer participação. Ou seja, aquele líder totalmente impositivo. A segunda liderança que nós temos aí, ainda sobre os estilos da liderança, é a liderança liberal, a liderança laissez-faire. Pessoal, esse tipo de liderança, o líder ele acaba delegando todas as funções. Se você fizer um adendo aí, comigo é só você prestar atenção, né, nas suas anotações. A liderança liberal, ela é o oposto da liderança democrática. Ou seja, eu tenho duas vertentes, liderança liberal, o laissez-faire, e liderança autocrática. Então elas são totalmente contrárias, já é muito bom para as suas anotações aí. Então a liderança liberal, o líder deixa correr, deixa solto, ou seja, todas as decisões são acatadas, tudo que a equipe quer, o líder ele tenta acatar, tenta aceitar, tenta validar a opinião de todo mundo, e aí a gente já vê que começa a dificultar. Como que uma pessoa vai agradar a todos dentro de uma organização? Se você aí, né, no seu grupo social já é difícil que todos acatar a decisão de todos, acatar a opinião de todas as pessoas quando tem que se tomar uma decisão, imagine uma liderança dentro da empresa. Ou seja, é muito mais complicado, né? Você começa a discutir alguns problemas pessoais, porque o líder ele acaba se envolvendo pessoalmente com algumas questões de trabalho dos seus próprios indivíduos. Por que isso, pessoal? Porque ele não sabe filtrar, ele quer ouvir e acatar a opinião de todo mundo. E ele acaba sendo muito pouco respeitado, né, nas relações de trabalho. Por quê? Porque ele acaba não assumindo uma posição, ele vai delegando tudo, ou seja, os funcionários que tomem aí conta da empresa, eles que decidam o que seja melhor. Na verdade, o que nós vemos com isso? O líder ele precisa de ter um pulso firme, senão ele não consegue segurar aí, digamos, as rédeas da organização, ou seja, ele não consegue tomar conta. Lógico, ele não precisa ser um líder autocrático, mas regular, tomar conta da administração da sua empresa. E por fim, aliás, ainda dentro da teoria dos estilos da liderança, nós temos a liderança democrática. Ela mescla um pouco da autoridade, mas não a autoridade no sentido impositivo, a autoridade no sentido de ter o pulso firme dentro da organização, e um pouco da liderança liberal, não no sentido de deixar correr como está, ou seja, sem tomar alguma decisão, mas no sentido de ouvir os seus liderados. Acompanhe comigo aí, né? A participação ela é muito importante aí dentro dessa esfera da liderança democrática, e obviamente aí você tem um comprometimento pessoal por meio da integração do grupo. Por quê, professor? Aqui o grupo ele passa a ser visto como um membro de tomador de decisões dentro da organização. Ou seja, o grupo ele pode sim tomar uma decisão, desde que entre em consenso dentro da própria equipe, ok? E por fim, a liderança situacional, que é a liderança mais aceita hoje em dia. Professor, como é essa liderança situacional? Né? Ela possibilita você mudar de situação, ou seja, mudar o líder, mudar até mesmo o estilo de liderança, dependendo da organização em que se atua. Imagine vocês dentro de uma organização militar, onde precisa de serem tomadas decisões muito rápidas e até mesmo um pouco impositivas, ou seja, firmes, porque o ambiente de guerra, o ambiente de luta, ele é muito diferenciado, por exemplo, de uma organização religiosa. Na organização religiosa, o líder, ele
logicamente dotado de valores e princípios ali da sua própria crença, ele vai tomar algumas decisões, não igual a organização militar, o que também se diferencia, por exemplo, em uma liderança educacional, uma liderança dentro do nosso Instituto Federal ou dentro de qualquer escola. Ela precisa ser diferente. Há um diálogo, né, com as partes, família, alunos, comunidade. Então você tem lideranças diferentes dependendo do tipo de organização. Ou seja, ele pode, olha aqui, ó, assumir diferentes padrões de liderança e diferentes papéis. De acordo com o que, professor? Olha aqui, ó, ambiente interno e externo na qual esse líder atua. Ok, pessoal? E na nossa próxima aula aí, ou seja, na parte 2, né, falando no segundo vídeo aí, falando da parte 3 ainda da abordagem humanística, nós vamos começar a estudar um pouco sobre comunicação. Pessoal, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e dê o seu joinha. Até o nosso próximo vídeo.